Olá, amigos do NeuroRádio em Pauta, tudo bem? Sabe o que a gente vai falar hoje? Sobre como é essa aula inicial de neuroradiologia no quinto período de faculdade. É onde eu dou aula, é onde eu começo a mostrar a eles o que é uma TC, como o exame funciona, qual é a anatomia básica que a gente precisa e os conceitos que a gente tem que lidar. O que é hiperdensidade, o que é o putame, onde que ele está, o que eu preciso saber de unidades Hounsfield, quais são aqueles diagnósticos rápidos e mais do que isso, como eu faço o pedido dos exames. Isso é muito importante para a formação médica deles e para a sua também. Então, já deixa sua curtida aqui, já deixa o seu comentário, se inscreve no canal, chama um amigo para assistir com você, compartilha o vídeo com ele. Vamos lá? Bom, então para quem ainda não me conhece, meu nome é Fernanda, eu sou professora lá do grupo da radiologia e o meu interesse é em neuroradiologia e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre como investigar essas técnicas iniciais com tomografia, o que é a ressonância, dar uma entrada nisso tudo aí e mostrar um pouquinho do que a gente faz no nosso dia a dia, quais os principais diagnósticos que vocês têm que ver, principalmente para o dia a dia de vocês de emergência, de clínica, né? Todo mundo vai precisar saber ver neuroimagem, não tem jeito. Vocês vão ver um caso de AVC, vocês vão ver um caso de demência, vai aparecer na frente de vocês de alguma forma. Vocês vão começar a frequentar a emergência, vão ver trauma. Então, tem algumas noções básicas que todo mundo tem que ter, não tem jeito. E a imagem está presente cada vez mais no dia de vocês, né? Então, é bom que vocês estão começando aí a vida de acadêmico e começar a ver paciente e já começar a criar esse laço com a radiologia. A nossa aula era para ter sido semana passada, eu tive um problema, troquei com o Diogo, então acredito que ele falou muito de trauma para vocês, é bom que a gente passe mais rápido por essa parte, e vamos focar mais na parte mesmo do conceito e de como a gente vê essas outras principais alterações. Então, acho que vocês estão vendo minha tela, né? Vamos falar um pouquinho, então, sobre a neuroimagem. Então, o que a gente tem de método utilizado para investigar as possíveis alterações intracranianas, sejam elas de qual origem for, né? Então, investigar um tumor, investigar um sintoma, investigar o surgimento de uma crise de epilepsia, de epilética, o surgimento de uma dor de cabeça nova, alguma alteração aguda com suspeita de um AVC, seja ele isquêmico ou hemorrágico, a gente vai fazer alguns tipos de investigação. Então, a radiografia de crânio é mais comum, a gente vê muito na emergência, né? Caiu, bateu a cabeça, faz um raio-x de crânio. Muito feito, pouco útil. Na verdade, a gente faz muitas vezes em criança para acalmar a mãe, mas é extremamente difícil você ver uma fratura ali. Se é uma fratura expressiva, provavelmente tem outras alterações neurológicas que você vai ter que fazer uma tomografia de crânio para associar, para ver se tem alguma coisa intracraniana, né? A tomografia e a ressonância são os dois grandes métodos. A tomografia extremamente utilizada e comum, principalmente na emergência, em lugares menores, onde não tem ressonância disponível. É um método usualmente inicial de investigação. Muitas vezes perde determinadas lesões, sim, vai perder determinadas lesões, você tem que prosseguir a investigação com ressonância, mas já é um ótimo, bom começo de investigação. A ressonância seria o nosso padrão ouro para a investigação do parênquima cerebral, para a grande maioria das etiologias, e tem crescido cada vez mais, né? Então a gente tem hoje muitas técnicas diferentes disponíveis que ajudam a gente a identificar a lesão, a sugerir o diagnóstico, mesmo antes de você enfiar a agulha lá na cabeça da pessoa e determinar o que pode ser aquilo ali. O ultrassom transfontanela ainda é muito usado para criança, né? Tem uma boa janela para quem tem a fontanela aberta. Algumas questões também com relação ao Doppler transcraniano de avaliação de viabilidade cerebral e de fluxo sanguíneo no paciente que está em terapia intensiva. E a arteriografia, que hoje é muito diagnóstica e terapêutica, com o avanço da neuroradiologia intervencionista, e que permite o tratamento de muitas complicações vasculares e serve de pré-tratamento para outras, como embolização de tumor, de estruturas muito vascularizadas, numa situação pré-cirúrgica. Então a gente tem uma gama de exames, hoje a gente vai ficar basicamente falando de tomografia e ressonância, que são os nossos grandes carros-chefes, vamos dizer assim. Os outros são muito específicos, dependendo da área que você vai fazer e dependendo da doença que você quer ver, né? Então, normalmente a gente vai fazer TC e ressonância em algumas situações mais específicas.
Sempre lembrar das situações emergenciais, e aqui a gente está falando basicamente de tomografia, então chegou na emergência com um quadro neurológico novo, é o exame que vai ser feito. Não tem jeito, a ressonância é mais demorada, muitos hospitais, principalmente particulares, têm já a ressonância disponível num ambiente emergencial, mas a gente acaba fazendo a tomografia, pelo menos para ter uma ideia geral, um panorama do que está acontecendo ali naquele paciente. Sempre lembrar que o exame ele continua sendo complementar ao diagnóstico. Então, é muito comum a gente receber pedido falando em sintoma, mas sem uma hipótese diagnóstica. E para o radiologista é extremamente importante e ajuda muito a gente saber o que você está pensando. Né? Então, se você examinou um paciente que veio com uma queixa para você de tontura ou com uma queixa de cefaleia e você chegou à conclusão de que aquela tontura ali não é por um desarranjo do sistema vestibular e que aquela cefaleia é uma cefaleia com característica secundária, é importante isso estar escrito no pedido, porque eu já sei como eu vou olhar de uma forma diferente aquele exame. Então, se você fala tontura e você não me dá qual é a sua hipótese, eu tenho que ficar com a minha hipótese. E aí fica difícil, porque às vezes eu tenho que fazer um exame muito abrangente e eu não consigo. Então, o ideal é que não venha só um pedido com um sintoma, com um sinal, e sim com uma hipótese real. Olha, ele chegou se queixando disso, eu examinei e eu acho que é isso. Né? Esse é o pedido, é o nome e sobrenome ideal do pedido, como eu costumo falar. Sempre vai servir também para acompanhar a patologia. Então, os tumores, as doenças vasculares, o acompanhamento de uma doença neurodegenerativa progressiva, tudo isso vai servir também conseguir ser acompanhado usando os exames de imagem e muitas vezes exclusão no diagnóstico. Então, usando de novo o exemplo da cefaleia, a maioria das cefaleias ela é primária, ela não tem uma causa associada, ela é uma disfunção cerebral e existem vários estudos nessa linha, mas enfim, a gente faz um exame de imagem basicamente para dizer que não tem nada, é mais ou menos isso. Então, muitas vezes o exame ele realmente busca uma alteração, mas muitas vezes os exames vai servir simplesmente para afastar efetivamente que não tem nada. E para a gente começar um tratamento baseado naquele não tem nada. Então, por exemplo, se eu tenho uma doença de Alzheimer inicial, eu não espero nada. Eu vou ver o hipocampo atrofiado no momento mais lá na frente da doença. Então, eu estou excluindo o diagnóstico de outras demências, do tipo hipertensão, do tipo demência com pressão normal, né, a hidrocefalia normobárica, demência relacionada à alteração vascular, demência relacionada a múltiplos infartos. Eu afastei isso tudo e aí no final eu fico com Alzheimer, mas não necessariamente. Eu já estou vendo a redução volumétrica do hipocampo, que é a marca da doença, mas que acontece muito lá na frente. Então, a gente tem sempre que pensar nesses dois polos positivos de doença, né, de exame, um positivo para a doença e um negativo para a doença, e que se está negativo, eu assumo que eu posso ter outras coisas acontecendo ali. E o mais importante, como a gente já falou, é a solicitação médica. Vocês estão começando a vida de vocês dentro da medicina e é muito importante vocês terem essa consciência de como o pedido tem que ser feito. Então, vocês vão pedir exame, não importa a especialidade que vocês forem escolher, vai ser feito exame de imagem, vai ser feito muito provavelmente ressonância, que hoje a gente faz basicamente em todas as áreas, seja você ortopedista, seja você otorrino, seja você cirurgião geral. Então, é importante, no momento que vocês estiverem fazendo essa formação de vocês, entenderem como o exame tem que ser pedido, o que é importante estar escrito, o que vai ajudar o radiologista a responder a sua pergunta, a sua dúvida. Se você põe num pedido, por exemplo, dor abdominal, é extremamente difícil eu tentar imaginar o que está na sua cabeça quando você fala em dor abdominal. Eu não sei se é uma dor abdominal do tipo, você está pensando em colelitise ou se você está pensando em diverticulite. São dores diferentes, são exames físicos diferentes e a gente precisa dessa base para eu poder te ajudar. Então, a solicitação médica é muito baseada no me ajuda a te ajudar. Quanto mais dado você me der da sua hipótese, mais eu vou conseguir responder se é ou se não é e vou conseguir afastar doenças correlatas. Então, pedido claro para o exame ser dedicado e o laudo responder a sua pergunta, senão vai ficar ruim. E aí o exame vai e volta, o paciente vai e volta, o paciente vai no médico e não resolve, vai no outro médico e não resolve, faz um exame, repete a ressonância um mês depois porque o exame ficou ruim, quando na verdade não é que o exame ficou ruim, o exame não foi feito de uma forma dedicada para o problema dele, porque provavelmente o problema não foi explicitado no momento do pedido do exame. Então, entrando especificamente na tomografia, o que é?
A tomografia, ela é um uso da radiação, basicamente isso. Então, quando a gente fala raio-x, e aí a gente está falando de radiação, aquele raio-x normal, de tórax, de osso, a gente, quando fala em tomografia, a gente também está falando dessa radiação. Então, muito cuidado ao pedir tomografia indiscriminadamente. Tomografia não é suco de laranja. Não adianta, quanto mais você toma, melhor. Ou tomar mais um pouquinho não muda nada. Na verdade, muda. Principalmente nos pacientes mais jovens e principalmente nos pacientes com doença crônica. Então, se você pensa que um paciente, que uma criança com 2 anos já está fazendo a sua primeira tomografia e a gente tem uma expectativa de vida dele de, sei lá, 70, 80 anos, imagina quantas tomografias ele pode fazer ao longo do ano. Isso, ao longo da vida, isso se for tudo bem, se ele não tiver alguma doença que ele tenha que obrigatoriamente acompanhar. Então, só peçam quando for realmente necessário, quando for realmente mudar a conduta, quando for realmente ajudar a esclarecer o diagnóstico. Existe uma pressão muito grande por parte do paciente de fazer o exame, né? Então ele vai no médico com uma dor, ele não se contenta em ser simplesmente examinado. Ele acha que o exame vai trazer algum dado adicional. Efetivamente pode trazer, e nesse momento o médico está ali para ser o seletor disso, falar, não, eu preciso de um exame para me ajudar a fechar esse diagnóstico, ou não, ó, o problema está resolvido, a gente vai acabar aqui, vamos tratar, e depois a gente, se não melhorar, a gente vê, né? Então, essa conversa é importante, porque ainda mais no paciente poliqueixoso, ele vai hoje num falar a mesma coisa, amanhã ele vai em outro falar a mesma coisa. E com isso a gente vai ter, assim, muita dificuldade de frear o exame. Mas a tomografia ela não pode ficar sendo repetida indiscriminadamente, principalmente quando a gente está falando em criança. Então, apesar da gente ter um sistema que a gente fala que é helicoidal de aquisição de imagem, e o que isso significa? A gente tem uma espiral em torno do paciente que forma o exame. Então, eu queria lembrar com vocês, não sei se vocês conhecem um brinquedo que é uma mola, aquela mola que fica jogando de um lado para o outro, a imagem da tomografia é exatamente isso. Então você passa dentro de um tubo, eu espero que vocês já tenham tido a experiência de ver ou de fazer uma tomografia para vocês terem uma noção do que é o aparelho. Então você tem um tubo que é o que a gente chama de gantry, com um buraco aqui no meio, e a mesa que anda sozinha, né? E o paciente vai passando aqui por dentro desse tubo. Aqui dentro do tubo aqui dentro do gantry, a gente tem os tubos de raio-x, como a gente está vendo aqui. Então eles ficam aqui num círculo, rodando em volta do paciente. Se de um lado eu tenho o tubo do raio-x, aqui do outro lado, né? Então o tubo está aqui está o receptor, e aqui eu jogo o raio-x, vai passar pelo paciente e isso aqui vai impregnar. Quando a gente vê lá no raio-x, é a prata que fica impregnada lá no filme de raio-x. Aqui a gente tem os detectores que são todos eletrônicos, né? E isso vai gerar um tipo de imagem lá dentro no computador. Então, esse tubo aqui, isso aqui roda em volta do paciente, enquanto o paciente anda, isso aqui roda, e aí vai fazer essa espiral, que é o que a gente chama de aquisição helicoidal. A aquisição helicoidal, por que ela é boa e o que ela mudou em relação ao que a gente tinha? Porque, na verdade, você tendo essa mola, você pode ter um volume completo de aquisição do paciente. Então, só para vocês terem uma ideia, quando a gente fala, vou fazer uma tomografia helicoidal eu quero tórax, abdômen e pelve, né? Você vai pegar aqui do pescoço até aqui, a sínfise púbica. Então, quando você faz uma hélice dessa, por exemplo, você gera 1.500, 1.600 imagens. Mas o que é isso? São 1.500 cortes da pessoa que você vai ficar olhando. Isso se a gente corta com 1 milímetro, um pouquinho menos. Então, você consegue regular, por exemplo, qual é a espessura disso aqui, que é o que a gente chama de espessura do corte, e qual é a distância, que é isso aqui, entre um corte e outro. Você pode botar a mola tão fechada a ponto de que você não vai ter espaço entre um corte e outro, como a gente vê aqui. Então, você vai ter um bloquinho muito, muito pequeno da pessoa. Ou você pode botar o espaçamento, que a gente chama, e aí você vai ter um intervalo maior, né, entre um corte e outro. Então, esse pedaço aqui da pessoa, por exemplo, não vai ser cortado. Tem prós e contras, quanto mais fino a gente corta, mais imagem a gente gera, mais informação a gente tem, melhor a gente consegue reconstruir. Mas você também dá mais radiação para aquela pessoa. Então, os protocolos são montados exatamente qual é a espessura do corte, qual é o espaçamento entre eles, visando a gente perder o mínimo de lesão possível, mas garantir o mínimo de radiação possível.
né? Então, existe esse balanço na hora de você montar um protocolo de tomografia. Para o crânio, isso aqui é rapidinho. A gente faz, pega aqui mais ou menos por causa da fossa posterior, né? E varre até aqui, é bem o cucuruco, como eu chamo, essa parte da pele, aqui do ápice, na região parietal mais alta. Então, os LEB, né, a marcação é pequena, mas quando a gente fala em tórax, abdômen e pelve, a gente tem que pensar de uma forma um pouquinho diferente, porque é muito mais coisa para cortar. De qualquer forma, com as técnicas novas, com os aparelhos novos, a gente faz isso aqui muito rápido e com muito menos radiação do que a gente usava antigamente. E tendo muito mais informação por conta da possibilidade de você abrir e fechar essa mola e gerar mais informação, mais dado, mais capacidade de detecção de pequenas lesões. Lembrar que o que a gente usa é o contraste iodado. Muita gente vai falar, nossa, eu tenho alergia a camarão, não posso fazer. Não, a gente usa o camarão como uma base bem rasteira, entre aspas, de que se você tem alergia a camarão, talvez você tenha alergia a iodo, porque frutos do mar têm uma grande quantidade de iodo em sua composição. Mas isso não quer dizer que você vai fazer alergia. Muitas clínicas têm protocolo de sensibilização. O que eu penso, a partir do momento que você fez alergia com qualquer contraste, você não tem que repetir. Nem em ambiente hospitalar, nem em ambiente nenhum. Uma vez com alergia, sempre com alergia. A primeira alergia a gente não tem como saber quando vai acontecer, mas se já teve uma, tem grandes chances de você fazer uma segunda, uma terceira e por aí vai. Então, o contraste iodado ele é mais alergênico do que o gadolínio, que é o contraste que a gente usa na ressonância. Então existe um mito, né, de que injeta e morre, e alguém já conheceu alguém que passou mal, que fez anafilaxia, que ficou com o olho inchado, que teve que ir às pressas para o hospital porque fez o contraste iodado. É real essa sensibilidade maior da gente ao iodo, mas muitas vezes não dá para a gente indicar que vai ter alergia por causa da alergia ao camarão, enfim, vale a pena, a informação vale a pena, a gente não tem que ficar sempre com tanto medo de fazer o contraste. Então, qual é a imagem que a gente espera da tomografia? A gente vai falar em densidade. Então, aqui a gente está vendo uma anatomia básica, do que a gente vê, que eu estou cortando de cima para baixo, então esse corte aqui mais superior, então calota, região frontal, seio sagital superior, os giros corticais. Aqui eu estou vendo num corte um pouquinho mais baixo antes de começar os ventrículos, então aqui assim mais ou menos. Lembrar que isso aqui é o que a gente chama de janela de partes moles. Por que eu falo janela? Porque é como a gente põe a escala de cinza. Então, eu coloquei uma escala de cinza que eu quero ver as diferenças entre o córtex e a substância branca que está aqui no meio. Então, se você lembrar lá da neuroanatomia, o cérebro tem o córtex na periferia e a substância branca no meio. Na medula isso inverte, mas vamos falar de cérebro. E a diferença de composição do córtex e da substância branca vão me dar diferentes densidades e vão permitir com que eu identifique essa diferença olhando a tomografia. Então, sempre que a gente olha uma tomografia, a gente vai ver a substância branca cinza mais escura, mais hipodensa em relação ao córtex. E isso acontece porque na substância branca eu tenho mais gordura, e a gordura na tomografia, ela tende a ser muito hipodensa. E aí eu vou mostrar para vocês aqui, ó, a gordura do subcutâneo do couro cabeludo, mostrando como ela é hipodensa, porque é muita gordura, o tecido subcutâneo que é praticamente só gordura, e como o osso, que é cálcio basicamente, é extremamente branco, ou seja, extremamente hiperdenso. Então a gente tem uma escala de densidade. A gordura tende a ser hipodensa, o osso tende a ser hiperdenso e o resto vai ficar mais ou menos no meio disso aqui. Então, a substância branca, como tem muita gordura da mielina, ela é mais hipodensa que o córtex, que nada mais é que uma região muito pequena com um monte de célula ali compactada. As camadas neuronais são mais compactadas, é tudo corpo celular, eu não tenho o axônio passando com a mielina. Então, a gente vê uma área mais densa. É normal? É normal e é necessário, porque é através dessa diferença de densidade que a gente consegue estabelecer lá na frente se eu vou ter irregularidade, essa perda da diferença córtico-subcortical, como a gente fala, córtico-sinusal, também é um termo, enfim,
usado na radiologia para isso, a gente tentar fazer essa diferença é importante em inúmeras patologias, como a gente vai ver lá na frente. Então aqui já começa um corte mais baixo, aqui um pouquinho em cima da orelha, a gente já começa a ver os ventrículos, o sistema ventricular lateral. E aí, pensando nisso, a gente sabe que o corpo caloso está passando aqui por cima, né? O ventrículo está aqui, assim, e o corpo caloso deitado em cima dos ventrículos laterais. Se você olha assim, no plano sagital, a gente está vendo no plano axial. E o ventrículo, ele tem líquor. Dentro do sistema ventricular, de novo, voltando lá na neuroanatomia, dentro do sistema ventricular que circula o líquor. Então, se o líquor circula ali, eu tenho uma densidade de água, e a água ela também tende a ser hipodensa. Normalmente a água vai ficar em torno de densidade 0,1, vai ser meio que o nosso padrão, e aí a gente vai ter lesões mais hipodensas e mais hiperdensas que a água. Então a água é o pretinho básico, vamos dizer assim, o cinza mais escuro. E aí, continuando a descer, a gente começa a ver as estruturas aqui já dos núcleos da base. O que são os núcleos da base? Eles são substância cinzenta no meio da substância branca. Então, a gente vê aqui o córtex de novo, a substância cinzenta, a substância branca, cinza mais escuro, mais hipodensa, e a gente olha aqui junto à margem ventricular e vê uma região com densidade semelhante à do córtex, que é a representação do núcleo caudado. Então, a gente vai ter o caudado, e mais lateralmente, um pouquinho mais baixo, a gente tem os tálamos e a região do globo pálido e do putame fazendo um triângulo. Então, reparem como ela é uma densidade mais alta do que a substância branca que está aqui em volta. E aí o que eu consigo delimitar também aqui é a cápsula interna. Quem é a cápsula interna e qual é a importância dela? A cápsula interna é por onde desce o trato córtico-espinhal, que é o nosso grande trato motor. Então, se eu tenho lesões da cápsula interna aqui, eu tenho lesões do trato das fibras que se projetam lá do córtex motor e estão descendo em direção à medula. E elas se tornam mais compactadas ali na cápsula interna. Então, o corpo desse neurônio aqui está lá no córtex motor e eu estou vendo aqui a projeção axonal que está cheia de mielina e, portanto, é substância branca. Então, a gente vê a substância branca aqui, fazendo esse triângulo, o braço anterior e posterior, o caudado, o tálamo e a região lentiforme, né? E composta pelo globo pálido, que é aqui mais medial, e pelo putame, que é aqui mais lateral. Poxa, mas eu preciso saber isso tudo de anatomia na tomografia? Sim, isso é o básico, né? Então, assim, você se situar onde você está e por que você está vendo estruturas diferentes. Por que você está vendo áreas hipodensas e por que você está vendo áreas que são mais densas. E por que essa densidade aumentou do nada no meio da substância cinzenta, da substância branca. Porque você tem essa substância cinzenta ali no meio daquela região. Quando a gente faz um corte mais baixo, aqui já começando a pegar a fossa posterior, a gente já está aqui no meio do ouvido, eu vou ver a parte frontal mais baixa, estou vendo aqui as regiões temporais e aqui já o cerebelo, o tronco cerebral e o quarto ventrículo. Então, essa corte aqui mais baixo, nesse nível aqui, mostrando também que o tronco ele é um pouquinho mais hipodenso, porque ele é muito mais composto de substância branca do que de substância cinzenta, e os pedúnculos cerebelares também, que trazem as fibras, as aferências e eferências do e para o cerebelo, né? Aqui o corte mais baixo ainda, mostrando já as células da mastoide. A mastoide, por que ela é extremamente preta? Porque ela tem ar. Então, tanto as mastoides quanto os seios da face, como eles têm ar, é o mais preto que a gente tem dentro da escala de densidade. Então, é importante a gente entender que isso aqui vai ser muito preto, mas que é um preto diferente do líquor, que é um preto diferente da gordura, por exemplo. E não achar que tudo a mesma escala, a mesma escala de preto. E como é que eu mudo, como é que eu identifico isso? Porque eu uso na tomografia, a gente tem a capacidade de usar as unidades Hounsfield, que é uma escala de densidade. Então, por que é importante? Quando eu vejo uma lesão hipodensa como essa aqui no meio do parênquima cerebral, eu acabei de falar para vocês, a gordura é hipodensa, o ar é hipodenso e o líquor é hipodenso. Mas todo mundo é hipodenso igual? Não sei. Se eu estou vendo uma lesão que é hipodensa, eu não tenho como diferenciar se isso aí é ar, gordura ou líquido dentro do parênquima cerebral? Não, temos. Então, a gente vai usar essa medida de densidade,
que é o que a gente chama de unidade Hounsfield, e a gente coloca um ROI, que é esse círculo no meio da lesão. E aí a gente está vendo aqui qual é o mínimo, menos 94, e o máximo, menos 76, porque é máximo chegando a 1, né? E eu tenho que lembrar dessa tabelinha aqui, que é bastante interessante. Nossa, eu nunca mais vou ver tomografia na vida. Vai ver sim, vai precisar lembrar disso aqui para saber que tipo de material você está vendo ali naquela alteração. Seja na barriga, seja no crânio, seja no tórax, seja onde for. Então, usando a escala de unidades Hounsfield, a gente vai pensar, como eu falei, que o osso é a estrutura mais branca, mais densa, mais compacta, e a gente vai ter mais 1000. Por convenção, a água é 0. A água, vamos botar no crânio, que é basicamente o líquor. Então, aquele pretinho do líquor é o que a gente considera 0. Indo em direção ao branco, mais branco de todos, que é o mais 1000, que é o osso, a gente tem algumas estruturas. Dentre elas, o que a gente tem que pensar mais é o sangue, que chega a 10, 12. A substância branca, ó, aqui, cerebral branca, na verdade, a gente vai ter um pouquinho, misturado, né? É gordura com estrutura celular. Então, por isso que ela não fica tão negativa igual a gordura e tão preta, mas ela é mais hipodensa e por isso ela tem um valor tendendo ao negativo, diferente da substância cinzenta, que tem um valor tendendo mais ao positivo. Depois disso, a gente tem o sangue coagulado. E isso aqui a gente tem que lembrar dos hematomas cerebrais. Então, o hematoma ele vai tender a ser branco, a mais 1000, mas ele obviamente não chega. Então, ele vai chegar ali nos 70, 80, dependendo do quão fresco é aquele sangue, vamos dizer assim. E aí a gente tem as estruturas com contraste, e aí se você põe, por exemplo, o ROI dentro de um vaso, assim que você administra o contraste, aquilo fica bem branco, você pode ter densidades muito altas, de 600, 800. Mas normalmente o sangue dentro do vaso também vai ficar em torno de 40, 50, o sangue que flui normal. Esse sangue aqui, por exemplo, do seio venoso, que a gente vê que é diferente do restante do parênquima, né? É mais hiperdenso do que o córtex, mas é muito menos denso do que a calota craniana. Então ele está muito longe do 1000, ele está aqui em torno dos 50. E aí, quando eu vejo essa estrutura que é hipodensa, que eu pensaria que podia ser ar, por exemplo, e vejo que ela está em menos 90, eu olho aqui na minha escalinha e vejo, a água é 0, então não deve ser água. Se eu estou negativo, lembra que eu falei, está negativo é gordura. Então, quando eu ponho no subcutâneo, apesar de parecer muito preto semelhante ao ar, eu vejo que eu estou no menos 100, e que o ar é menos 1000. O ar é como se a gente fosse falar assim, é um preto de verdade. É muito, muito, muito hipodenso. É praticamente, se a gente usa outra terminologia, é o totalmente radiotransparente, né? Porque você deixa passar completamente o raio através do ar. E aí você não vai marcar nada lá no seu receptor. É a mesma coisa que acontece quando você ver o raio-x, por exemplo, do tórax, né? Que o pulmão aparece bem pretinho, porque é onde tem o ar. Então, o ar, aqui a gente faz esse diagnóstico diferencial dependendo da densidade da lesão, quer dizer, a gente já pensaria em alguma coisa daqui para baixo, né? Líquido, gordura ou ar, e aí no momento que você põe o ROI, você tem essa determinação que é dentro da faixa da gordura e você fica mais tranquilo em falar que isso aqui é gordura. Poxa, gordura no meio do parênquima cerebral, é isso mesmo? Todo mundo está bem com essa história, né? Com essa informação? Sim, a gente fica bem porque isso aí é um lipoma. Aquele mesmo lipoma, aquela bolinha de gordura que você palpa no subcutâneo, que você palpa aqui na cabeça, muita gente tem nas costas, aquela bolinha que você mexe assim, é meio durinha, né? Mas tá ali, nasceu com você, vai morrer com você e vai ficar nisso mesmo. Pode acontecer também dentro do parênquima cerebral. E é um lipoma, normalmente está associado ao corpo caloso. Então, essa estrutura aqui, apesar de feia e assustar a gente, quando você faz de primeiro o exame de imagem, a gente vê que é uma estrutura benigna, que normalmente não tem efeito compressivo e que nasceu com o paciente e vai morrer com ele também. Então, a importância da gente conseguir determinar, usando a tomografia, qual é a densidade e sugerir qual é o tecido que está aparecendo ali.
Na ressonância eu ia ver também? Perfeitamente, a gente tem sequência para ver gordura, que é uma beleza. Mas eu já consegui resolver o problema do paciente na tomografia. Se é um paciente, por exemplo, que não tem condições de ir para ressonância, que não tem dinheiro, que mora longe, eu não preciso deixar esse paciente estressado, eu não preciso ficar estressado como médico com o que é aquela lesão. Eu já consigo resolver na tomografia, a história acabou, a vida que segue, vai procurar outro problema, porque aquilo ali não é o problema dele. Então, o conceito do que tem hiperdenso, e aí agora a gente já entendeu o que é a unidade Hounsfield, são coisas que vão ficar muito densas, tender aquele mais 1000 do osso. Então a gente vai pensar nas calcificações, que tem um padrão muito semelhante a esse brilho do osso na janela, quando a gente olha a janela de partes moles, e aí calcificações normais que acontecem no parênquima dentro do crânio, né? São as do plexo coroide, lembrar que o plexo coroide é o que produz o líquor, e eles ficam ali nos átrios ventriculares e aqui na pineal. Então, isso é normal. O sangramento, e aí a gente está falando de uma hiperdensidade lá, que lembra que eu falei, quanto mais recente esse sangue, a gente vai falar de uma densidade de mais 70, mais 60, mais 80, sem contraste. Então, ele é espontaneamente denso, muitas vezes já vi escrito assim no laudo, ele é hiperdenso em relação ao parênquima. E estruturas com alto conteúdo proteico. Meu Deus, o que é alto conteúdo proteico? Quem é esse cidadão aqui? Esse cidadão aqui é o cisto coloide, é uma lesão cística que é caracteristicamente localizada no terceiro ventrículo. Normalmente não dá problema, quando ele é um pouquinho maior do que deveria, ele faz hidrocefalia, que é o que a gente vê aqui, hidrocefalia supratentorial. Ele dilata os ventrículos laterais porque ele não deixa drenar do ventrículo lateral para o terceiro ventrículo. No crânio, ele é um grande exemplo de cisto de alto conteúdo proteico. A gente pode ter alto conteúdo proteico também em lesões de hipófise, a gente pode ver alto conteúdo proteico também em infecções de seios da face, quando aquele muco já está ali muito espesso e aquilo ali fica ali durante um certo tempo. Então são os 3 grandes diagnósticos diferenciais quando a gente vê uma lesão hiperdensa dentro do cérebro, ou dentro do crânio, né? Não necessariamente dentro do parênquima. E o que é hipodenso? Hipodenso, eu vou pensar que ele está tendendo a preto, que ele está tendendo a menos 1000. Menos 1000 é ar. Então é muito difícil a gente ter ar dentro do crânio. Ar dentro do crânio nunca vai ser bom. Ou a gente tem que pensar que fraturou alguma estrutura que continha ar, como os seios da face mastoide, ou a gente tem que pensar numa infecção bastante grave, que está me gerando ar, que é mais raro, ou eu tenho que pensar que houve alguma fratura mesmo, eu estou comunicando o intra e extracraniano, né? Então nunca é muito bom. Casos de embolia também, onde você tem ar dentro dos vasos cerebrais. Então, são casos mais raros da gente achar, e ar no crânio, em geral, não funciona muito bem. A gente vê num pós-operatório imediato, mas aquilo ali tem que acabar logo, não pode ficar muito tempo com ar. Então, a gente, quando imagina uma lesão que é hipodensa, a gente está pensando que tem acúmulo de líquido ou gordura, né? Que são as duas grandes e maiores fontes de hipodensidade cerebral. Então, o que a gente pensa basicamente? E quando você está vendo lesões hipodensas, você está tendo acúmulo de líquido. E o acúmulo de líquido, quanto maior, mais você se torna hipodenso em relação ao zero. Mas não negativo, porque o negativo você tem que ter presença de gordura também. Então, essa imagem aqui, por exemplo, a gente pode imaginar que você tem os 30 aqui e os 40 aqui do córtex e os 20, 30 da substância branca, e aqui a gente está tendendo a um 10, a um 5, porque eu tenho aumento de líquido na substância branca, o que a gente chama de edema vasogênico, com uma lesão captando contraste aqui. Quando eu olho um tumor, e aqui a gente está falando de tumor não muito metástase, mas um tumor primário do cérebro, um glioma, que tem aquele aspecto infiltrativo, e a gente vê acometimento tanto da substância branca quanto da substância cinzenta, a gente também vai ver um acúmulo de líquido, porque toda lesão tem acúmulo de líquido. E a mesma coisa no AVC isquêmico, que aí a gente está falando aqui de um padrão de edema citotóxico. E aí qual é a diferença do edema vasogênico daqui para o edema citotóxico daqui? E isso aqui vocês têm que aprender para a vida inteira. Hoje mesmo eu mostrei para a residente de manhã e ela errou essa divisão desse padrão.
Isso vai aparecer na emergência na frente de vocês e vocês vão ter que resolver. Eu interno ou não interno esse paciente? Eu trato ou não trato para AVC isquêmico? Eu injeto ou não injeto contraste? Muitas vezes são decisões que vocês vão ter que tomar sozinhos porque não vai ter um radiologista lá para ajudar. Então, o edema da alteração citotóxica, ela vai pegar normalmente o córtex, ó. Você perdeu aquela interface córtico-subcortical. E aí tá, por que eu tô falando aqui há meia hora, querendo mostrar para vocês por que é importante a gente definir o que é córtex e a substância branca, porque no edema citotóxico, e o padrão clássico de alteração por edema citotóxico é o AVC isquêmico, é o mais comum, a gente tem essa perda da relação córtico-subcortical, ó. A hipodensidade encostou na calota. Aqui, ó, a hipodensidade não encostou na calota. O córtex está aqui em volta e tá bom. Isso está me dando um aspecto de interdigitação. Aquela interdigitação que eu tenho do córtex com a substância branca. O líquido, ele fica na substância branca por um aumento de permeabilidade. O que é isso? Eu tenho uma lesão que pode ser uma infecção, eu tenho uma lesão que pode ser uma metástase, qualquer coisa. Uma formação expansiva dentro do crânio. E o que o meu cérebro entende? Nossa, tem uma coisa estranha aqui. Eu preciso chamar a célula para vir combater isso aqui e me ajudar. E aí você aumenta a permeabilidade do vaso. Você faz com que aquele vaso abra as junções lá, você afrouxa a barreira hematocefálica e vai passar linfócito para defender, vai passar macrófago para defender, vai passar um monte de célula ali para defender. E vai passar líquido também. Então esse aumento de permeabilidade nada mais é do que uma tentativa do cérebro em resolver um problema que apareceu lá dentro dele. E aí a gente vai ver o edema vasogênico, mas é um edema que acontece na substância branca que poupa o córtex. Esse edema aqui, que é o edema citotóxico, ele é um edema de disfunção. Ou seja, faltou sangue, faltou oxigênio em algumas estruturas cerebrais, em algumas células de um compartimento cerebral. E aquilo ali levou um desbalanço da bomba de sódio e potássio e eu tenho uma falência celular. Ou seja, a célula não conseguiu mais manter a homeostase. Então eu tenho uma perda do equilíbrio do que é sódio e potássio intra e extracelular e a água entra e sai à vontade. No que ela entra e sai à vontade, eu acumulo água tanto dentro quanto fora da célula. E isso inclui as células do compartimento do córtex neuronais. Então não tem nada a ver com o vaso que está com permeabilidade aumentada e eu estou vazando água para o interstício. Isso aqui tem a ver com disfunção celular. E disfunção celular vai pegar qualquer estrutura que tenha sofrido a isquemia. E isso inclui o corpo neuronal. Por isso que a gente tem sequela no AVC, porque a gente destrói o corpo, ou a cabeça do neurônio. A gente não afeta só o axônio, né? Que muitas vezes pode tentar reconstituir ou refazer uma sinapse de forma diferente. Então esses três padrões são extremamente importantes e eles vão aparecer para vocês toda hora. Diferenciar o edema vasogênico do edema citotóxico e, mais raramente, das lesões infiltrativas. Uma lesão dessa que apareça na emergência para vocês, muito provavelmente, muita gente vai falar que é um AVC. Não está errado de todo, porque qual é o raciocínio? Está cometendo córtex, é uma lesão hipodensa, por que não pode ser um AVC? Pode ser, a gente tem que ter uma sensibilidade maior para detectar que eu tenho áreas de córtex preservado, mesmo que eu tenha áreas de córtex doente. Pode acontecer no AVC? Também pode. A grande diferença aqui é que isso aqui aconteceu de ontem para hoje. E que qualquer coisa que aconteceu aqui está acontecendo. E aí você precisa ter uma história bem forte do paciente e extrair bem isso dele. Muitas vezes o tumor é aquele paciente que estava muito bem, mas de repente ele precisou pegar uma bolsa e ele viu que perdeu a força. Mas ele estava bem. E esse aqui não. Esse aqui estava ótimo e agora ele não está conseguindo, em 6 horas, levantar o braço para coçar o rosto. Então isso aqui já estava acontecendo e o paciente não percebeu. Em algum momento ele percebe porque ele precisa de um esforço maior e ele vai à emergência dizer que ele perdeu a força do braço, mas você tem que entender que não foi agudo. E esse aqui não. Ele estava ótimo, ele vai te dizer: hoje eu acordei e não consigo levantar o braço para pentear o cabelo. Então pode ter realmente acontecido alguma coisa de forma aguda. Então a clínica ajuda muito a gente diferenciar esses dois quadros. Mas para esse aqui é basicamente imagem, neuroimagem. Diferenciar essa relação córtico-subcortical, esse padrão de interdigitação do edema vasogênico, esse padrão de acometimento córtico-subcortical do edema citotóxico. Então, nesse iniciozinho da aula, a gente falou
sobre como tem que ser feita essa avaliação por TC. Quem são os pacientes, como esse exame é feito, o que ele traz de informação. A ressonância é melhor? Pode ser, mas muitas vezes é o que a gente tem que tentar resolver. Tem os artifícios para a gente usar de unidades Rauscher, de janelar, de buscar outras densidades e outras comparações que são muito interessantes também na tomografia, servem muito para o nosso dia a dia, vai servir muito para você aí na sua avaliação da emergência. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigada por ter ficado comigo. Não deixa seu comentário aqui, fala, gostei, não gostei, poxa, quero saber mais sobre isso. Me conta o que você está achando, é super importante pra gente. Um abraço e até a próxima.